Sim, demais. E aí foi quando, em agosto, foi a mesma coisa, mesmo perrengue, a gente fazia a preparação, e aí a gente já, mais difícil ainda, porque os gastos que eu tive também, claro, teve rifa, teve as coisas, mas os gastos que eu tive fora, eu tive que ir arcando, e aí eu já tive que ir pagando as coisas, e ao Virou uma mesmo bola tempo de tentando, neve. mesmo assim eu fui competir em agosto, Fala mais perto. opa, mesmo assim eu fui, deixa Aham. eu botar um pouco mais pra cá, É isso, ok, fica à tamo assim, vontade. né? Boa. Mesmo assim eu fui e consegui competir em agosto. Uma pessoa que me ajudou na época também foi a Bruna Miyagi, ela comprou minha passagem. Nisso ela já conseguiu ir, porque já facilitou um pouquinho pra gente. A gente continuou fazendo uma rifa e conseguiu comprar dela. Sim. Ela deu uns suplementos na época, porque a gente Ah, não tinha condições suplementares. As minhas preparações todas até 2019, quando foi a Growth realmente chegou. E hã? assim, foi muito básico. Praticamente nada. Sim, de tudo. Sempre alguém Sempre alguém ajudando. ajudava. Isso. Que legal, Então, velho. assim, eu agradeço muito. Tem uma outra pessoa que é o Cello também. Marcelo, ele mora em Salvador, que nessa época ele tem um restaurante lá em Salvador e nessa época os alimentos que não eram usados ali, Aham. ele acabava me fornecendo isso. Olha, salvava, né? Sabe? Assim, foi a salvação, assim, realmente. Porque na época era. Se não dava, era ovo. Eu lembro que muitas vezes eu precisava comer só arroz. Tinha Porque não refeições. tinha Na proteína. preparação, não tinha proteína. E eu falava, vou comer só arroz aqui. Caraca. E aí era assim. Nem o ovo tinha ali? Não, Não? nenhum ovo. Cara. Eu lembro que a gente, quando tinha algum dinheiro, o que a gente fazia? A gente precisa ir no mercado comprar. Tem um mercado que é mais barato, só que é mais distante. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar essa distância para fazer o meu cardio que eu preciso. Tipo, era uns 40 minutos andando realmente num pique de cardio. Sim. Vamos andar até o mercado. Já é o tempo que a gente faz o cardio. E lá a gente compra mais barato. Porque a gente não tem dinheiro para pagar o Boa. ônibus e ainda comprar as coisas. Era limitadíssimo. Então a gente fazia isso. Ia a pé, já contava como comprava lá, contava como cardio, voltava. Nossa, foda. Alimentação, porque era Eu tava com os basicamente braços isso. mortos de segurar Segurar sacola. essa É, se bem que nem era muita coisa, é era para o verdade. dia. É. Nossa. Era assim, era dia após dia. Dia por dia. Isso. Entendi. Hoje eu consegui fazer, amanhã, e aí? Foi isso. Então tinha dia que faltava. Tinha dia que faltava. Só o arroz que é muito baratinho. Sim, Ou a já batata, tinha né? em casa, batata, arroz. Caramba, Divan. Luta, Então hein? foi mais ou menos assim. Foi quando a gente precisou voltar pro interior, porque já começou a ficar muito, muito apertado em Salvador. Uhum. A gente percebeu que, velho, tem que voltar, porque, infelizmente. E assim, foi pro interior onde eu morava. Ah, entendi. Você voltou Ela, pra sua família. ela é de Sergipe. Eu já sou da Bahia, então ela foi junto comigo. Então, nisso, a gente lá, chegando lá, a gente precisou. Minha mãe, como ela vendia lanche, já fazia muito, já sabia fazer muitas coisas, ela ensinou a gente a fazer alguns lanches. E a gente passou a fazer esses lanches para vender Da hora. lá. E aí era exatamente a mesma coisa, também era dia após dia. Por exemplo, a gente vendia os lanches, sei lá, dava R$ 20, tirava 10, comprava uma placa de ovo e os outros 10 era para o material O do outro dia. lanche do outro dia. E a gente ficava. E era assim. E aí o que acontece? Também era. Se não vendesse, não tinha. Hum, E, e nessa época foi quando eu me preparei só com ovo. 6 refeições. E assim, eu comprava uma placa, era aquele. No interior, tipo, o ovo caipira mesmo é R$ 10. Aqui é é. R$ 2 um ovo, né? A placa era R$ 10. Caramba. 30 ovos. Bem baratinho. Sim. Aí, assim, eu comprava uma placa, durava o dia, porque eu fazia 6 refeições com 5 ovos cada. Nossa, muito ovo por dia. Mas É. é o que salva. Não, eu lembro que chegava um tempo que era assim, era
1 litro de água e arroz e ovo, porque não descia mais. Não desce. Era só com água. É. Então, mesmo assim, a gente foi. Mesmo tentando- mudando, faz um dia um ovo frito, um ovo cozido, um omelete, mas é igual, ovo é ovo. E com o mesmo sabor, é difícil. Então, aí o que aconteceu foi que a gente não tinha academia lá pra treinar. Ah, esse é o ponto. E aí? Aí foi quando assim, uma solução que a gente encontrou foi eu, juntamente com ela, com a minha mulher, eu fazia flexão, ela subia nas minhas costas. Eu fazia pra fazer supino. Eu Ela levantava ela. deitava aqui, uma Mentira, que perna você aqui, outra treinava. aqui, fazia isso. Mano, você tava se preparando assim, preparei assim, já foi profissional. Profissional. Olha isso, Eu já tinha galera. estreado no profissional. Mano, que isso. Por exemplo, em casa não era forrado, né? Tinha as vigas, eu fazia barra fixa. Olha. Então, atleta profissional treinando desse jeito, como Sim. dá. Exato. O peso da esposa com a barra fixa de casa. E aí, Foda. assim, se ela não me ajudasse, me incentivasse ali também, talvez eu não tivesse. Você... Porque foi muito, Quanto realmente tempo, foi assim? muito difícil. Foi, assim, a preparação, assim, treinando em casa foi quase 3 meses em casa, literalmente. Com ela, fazendo da forma que dava. Tipo assim, eu vou fazer um supino com, digamos, seria um halter, né? Usar halter as pernas dela. Aqui, ela tinha o quê? 50 quilos. Vamos dividir aí 25, 25. Tipo, o peso não era aquele peso, eu compensava na repetição e tal. Mano, que doideira. Você já falou isso pra alguém? A galera já sabia disso? Tem um vídeo no canal da Growth. Ah, legal. Porque o que aconteceu? Nessa época, eu parei de postar atualização total. As pessoas já... Eu não era conhecido, mas algumas pessoas já me acompanhavam porque sabia que eu tinha virado pro. Tal. Então as pessoas começaram a cobrar. Ah, porque não tá postando mais? Porque não... Mas assim, eu tava... Não tava desmotivado porque eu não parei. Sim. Mas eu tava realmente assim, pô... Tentando sobreviver ali, né? É difícil. E eu sou uma pessoa que eu prefiro... eu não prefiro, não. Eu não faço... Por exemplo, eu não me lamento. Eu não gosto de contar... eu não gosto de parecer ser coitado. Então, o que eu faço? Eu arrumo uma solução. Boa. E depois eu tento motivar as pessoas com aquilo. Então, a única coisa que eu fiz na época foi, eu não tô postando, eu tô postando aqui, dando satisfação para as pessoas que acompanham, que realmente admiram, gostam do meu trabalho. Eu não tô postando porque, infelizmente, hoje meu físico não tá como eu queria, regredi um pouco e tal, mas assim que eu consegui retornar para uma preparação e tal, e aí foi quando uma página, Brasil Bodybuilding News, VBN lá, ela repostou. Através disso, o videomaker hoje, que é o videomaker da Growth, John, ele entrou em contato comigo para fazer um vídeo, a gente fez um vídeo pro meu canal. Olha. E através disso a Growth ficou sabendo da minha história e pediram pra me contar a história. O que eu tava fazendo ali, naquela época, pra conseguir. Tanto que a preparação, eu subi, isso foi em 2019. E eu subi em Portugal, na Itália, a Growth me levou, marcou tudo. Portugal, Itália e subi no Brasil também. Sim. Em Portugal, preparação para o Portugal, foram 3 meses em casa, treinando em casa, 1 mês em academia, a reta final em academia. Então subi em Portugal, fiquei em 10º, não fiquei bem colocado. Difícil. Só que na Itália eu já fiquei em 8º. Olha. Já. Boa. Aí eu vim pro Brasil, fiquei em 3º. Então assim, vi. mesmo com todas essas dificuldades, eu consegui resultados assim que não, pra minha realidade, não foi ruim. Então assim, como eu falei, eu não gosto de vitimizar, falar, né? me vitimizar, mas o que eu faço eu passo por uma dificuldade, eu tento arrumar uma solução e depois eu tento passar para as pessoas que elas conseguem. Independente de dificuldade, independente de qualquer coisa, é só elas terem fé, acreditarem em si mesmo que elas vão conseguir. É mais ou menos isso.